Foi. Gravou? Uhum. Opa, Então, boa noite a todos. Vamos começar mais um grupo de estudos, hoje com o Dr. Carlos Silva, para poder apresentar um estudo sobre fideicomisso. Então, doutor Carlos, a palavra está com o senhor, pode começar o nosso grupo hoje. boa noite a todos, boa noite, doutores, boa noite a todos os convidados, todos que queiram participar, aprender um pouco. Fideicomisso, eu acho que a palavra assusta mais do que instituto, e por isso que acredito que ele não foi muito usado no Código de Civil de 2002. Tem alguém falando aí? Não. Não, então tá. Quem falou? E Achei. foi. O que acontece é o seguinte: o nome sempre assusta o cliente, e hoje em dia é muito fácil, muito mais fácil para a gente, graças a Deus, sermos engenheiros de obra pronta, porque os nossos colegas desbravadores, em 1916, no Código de 1916, no Código de 2002, não era uma tarefa muito fácil entender o que era o fideicomisso, tá? A jurisprudência ajuda muito a gente a entender o Instituto, entender os limites do Instituto, que é o principal, apesar da jurisprudência ser bem esparsa sobre o assunto, muito pouca, mas é bem objetiva e ajuda muito a gente entender, e eu vou explicar qual é a aplicação prática do fideicomisso. Estou torcendo para que ele continue o novo Código Civil. Teve, parece que, um movimento para tirar, e aí depois vai ficar e vai virar uma espécie de trust, parecido com o trust americano. Eu acho que não é porque, aí é uma opinião minha baseada em alguns estudos, não é porque a gente não usa que tem que tirar. Porque eu acho que a gente tem que ter à disposição os instrumentos para o cliente. A gente não sabe que o código tem que ser aberto para o futuro e não fechado. Até porque a gente quer um código que dure muitos anos, apesar da sociedade estar mudando muito, muito rapidamente. Sendo assim, vamos prosseguir. Pode passar o slide, por favor. O que é o fideicomisso? Para começar, o fideicomisso é um encargo testamentário que o fiduciário administra bens para transferi-los a um beneficiário segundo condições estabelecidas pelo testador. Tá? O fideicomisso pode ser definido como um encargo imposto a uma pessoa, fiduciário, a quem se transmite um patrimônio, para que após certo tempo ou condição, o transfira a outra pessoa, fideicomissário. É uma disposição presente no testamento, atribuindo obrigação ao fiduciário de preservar e transferir esses bens após o advento da morte do testador, de forma a observar a vontade do falecido. Então, só para a gente começar e seguir bem rápido. Quem institui, o instrumento que institui o fideicomisso é o testamento, tá? E ele vai ter efeitos como o testamento é após a morte do testador, tá bom? Eu vou entrar nesse detalhe mais, ele é um encargo testamentário em que o fiduciário administra bens para transferi-lo ao fideicomissário, que é o beneficiário, segundo condições estabelecidas pelo testador. Precisa ter certas condições, senão descaracteriza o instituto. Então, o fideicomisso ele tem que ter encargo. Esse é o primeiro ponto que a gente tem que entender. Qual é o encargo? Tem que ser um encargo possível e não ilícito. Então, você vai cuidar do bem, vai pagar as contas. Aí vão me perguntar, vai pagar com que dinheiro? Você pode instituir no testamento da onde vai sair o dinheiro para instituir esse fideicomisso, para não ficar um ponto em aberto e ser resolvido na justiça. Entendeu? Vamos prosseguir, por favor. O fideicomisso envolve três partes principais: o fideicomitente, o testador, que é a pessoa que institui o fideicomisso. Como eu disse, transfere bens ao fiduciário com a obrigação que este repasse ao fideicomissário, em determinado momento ou sob certas condições.
O fideicomitente é quem define as regras. O fiduciário é a pessoa que recebe o legado de forma restrita e irresolúvel, com a incumbência de administrar, transferir ao fideicomissário. O fiduciário tem a posse dos bens, mas a propriedade é limitada aos termos impostos pelo fideicomitente. Então, quem já trabalha com direito imobiliário já entende mais ou menos o que é o fiduciário. Né? Tem aquela história do banco fiduciário, não é muito diferente. Ele é uma espécie de garantidor com que o fideicomisso se cumpra. Fideicomissário é o beneficiário, a pessoa que recebe os bens após o transcurso de determinado prazo e cumprimento das condições. Pode passar, por favor. Opa, voltar ali, por favor. Os objetos do fideicomisso. Pode ter como objeto bens móveis, dinheiro, ações, joias, veículos, imóveis, residenciais, comerciais, rurais, direitos e obrigações. Então, o ponto que eu quero levantar aqui é que, pelo que eu estou entendendo, o fideicomisso abrange praticamente todos os bens que o Código Civil nos dá para organizar. E ele acaba sendo um ponto muito interessante, acessório ao testamento. Eu acho que o testamento, a gente fala muito de holding, eu entendo a importância da holding, mas eu acredito que para a maioria da população, o testamento hoje é um instrumento barato e extremamente importante. E se feito da forma correta, ele resolve conflitos existenciais, conflitos patrimoniais dentro da família e preserva a vontade do testador, que é uma das observações do fideicomisso, é preservar a última vontade, a manifestação de última vontade do testador. Pode passar, por favor. O fiduciário tem dever de zelar pelo bem para entregá-lo ao fideicomissário. A ausência dessa obrigação pode descaracterizar o instituto. Vamos ver a jurisprudência, por favor. Pode passar, por favor. Isso. Essa jurisprudência é do TJ de Pernambuco. Lá no meio, ele fala o seguinte: a controvérsia cinge-se à validade do fideicomisso instituído no testamento, especialmente quanto à ausência de qualquer obrigação de administração e conservação do bem pelo fiduciário. Olha o que o tribunal está falando. O que desconfiguraria o instituto. O fideicomisso é regulado pelos artigos 1951 a 1960, exige a dupla vocação de herdeiros, que é o fiduciário, o fideicomissário, e sucessivamente a eles a obrigação de conservação dos bens. Então, no caso, a ausência de qualquer pretensão expressa relativa a eles, a obrigação de conservação relativa ao cuidado do bem, descaracteriza o fideicomisso. Aí, na verdade, o que se tentou no processo foi a alegação de respeito à vontade do testador. Só que ela não supre a ausência de requisitos legais essenciais para a configuração do fideicomisso. A nulidade do testamento foi corretamente reconhecida pelo juízo de primeiro grau. Olha que complicado. Então, você tem que definir na cláusula testamentária a obrigação de conservação dos bens. Senão você descaracteriza um instituto e corre o risco de ter o testamento avaliado como nulo pelo tribunal, pela justiça. Eu não sei como é que vai ser esse pensamento no novo Código Civil, mas no nosso Código Civil atual é bem objetivo essa relação de encargo e conservação do bem pelo fiduciário. E aí algumas pessoas vão me perguntar, mas isso não seria um encargo muito pesado ao fiduciário? Então, daí vem a instituição de outras cláusulas no fideicomisso. Ele receber, de repente, uma remuneração, ou da onde vai sair o dinheiro para poder conservar esse bem, para não gerar um encargo injusto. Até porque o fiduciário pode renunciar também. E aí como é que fica? Então, a gente não pode correr o risco do fideicomisso ficar
como um instrumento, uma cláusula vazia, que não vai ser cumprida pelo peso dela. Tá bom? Vamos prosseguir, por favor. Como funciona na prática? O STJ reforça que a finalidade do fideicomisso é instituir dois herdeiros sobre a mesma herança, em momentos diferentes. O fiduciário tem a propriedade, mas não de forma plena, pois está vinculado a uma condição resolutiva, como já falamos. Pode seguir, por favor. O recurso especial, discussão de ordem jurídica, existência de fideicomisso, presença dos requisitos, sucessão de bens da esposa para herdeiros colaterais, confiança legítima de que a mesma iria transmitir esses bens, quando de sua morte, finalidade de instituir dois herdeiros da mesma herança. Fideicomissários pospõem ao fiduciário. Entendeu? Vamos seguir, por favor. Os termos do fideicomisso. Os termos estabelecidos pelo fideicomitente ou testador definem como será a execução do fideicomisso, determinando sob quais circunstâncias o fiduciário que recebe o legado deverá transmitir ao fideicomissário. Essas diretrizes podem incluir condição suspensiva, situações que devem ocorrer para que o fideicomissário possa receber os bens, alcançar uma certa idade, condições resolutivas, eventos que extinguem o direito do fiduciário sobre os bens e ativam a transferência ao fideicomissário. A gente vai desmembrar isso daí. Muda por favor. A legislação, limite do fideicomisso, que seguem os termos, a legislação brasileira e a jurisprudência impõe limites e regras estipuladas pelo testador, para evitar situações que violem princípios legais e éticos, sendo vedadas condições impossíveis, que o fideicomissário realiza uma tarefa impossível de cumprir, condições ilícitas, cometer um crime ou participar de atividades fraudulentas, condições restritivas abusivas, restringem a liberdade pessoal do fideicomissário, como nunca se casar, não ter filhos. Essa de nunca se casar, não ter filhos, eu já vi no RGI fideicomisso com esse problema na cláusula. E aí, complicado. Complicado isso. Mas, condições discriminatórias que impliquem discriminação baseada em raça, cor, sexo, nacionalidade, orientação sexual. Então, por exemplo, o fideicomitente pode instituir no fideicomisso para que o fiduciário administre o bem, passando apenas para a prole masculina da família? Acredito que não. Aí vão me perguntar, mas é a parte disponível dele? Na parte disponível, a gente não pode fazer o que a gente quer? Afinal, eu estou respeitando a legítima, vai estar escrito lá no testamento dele. Respeitando a legítima, por ordem de fideicomisso, mas o entendimento da legislação brasileira e da jurisprudência é que não pode haver condições discriminatórias, baseadas em raça, cor, sexo, nacionalidade, orientação sexual e religião. Aí você vai falar para mim, e se o testador ainda assim quiser fazer isso? Então pede para ele definir um nome. É uma maneira de você instituir o fideicomisso. O fideicomisso possui limites como número máximo de graus, 2 no caso do Código Civil, no artigo 1959. Fideicomisso, além do segundo grau, é nulo. Ou seja, a substituição fideicomissária só é válida até o segundo grau. A gente vai destrinchar isso agora. Segue, por favor. A cadeia de substituições fideicomissárias é limitada a duas figuras centrais: fiduciário,
a pessoa que recebe a propriedade, que terá de forma resolúvel e restrita, e o fideicomissário, que recebe a propriedade de forma definida após o fiduciário. A lei impede a criação de uma cadeia sucessória perpétua ou muito longa. O que acontece? Você pode substituir o fiduciário, o fideicomissário, que é a tal da substituição vulgar, pela falta ou pela renúncia. Mas você não pode ter uma cadeia perpétua. É diferente a substituição dessa, como é que eu vou dizer, dessa cadeia. Você permite até o segundo grau. Porque o que acontece? Você acaba trazendo, não é muito diferente da questão de incomunicabilidade dos bens, que você impede a livre circulação dos bens de uma forma muito restrita dentro daquela família. Entendeu? Aquelas cláusulas extremamente restritivas, elas têm um limite também. E o fideicomisso ele acompanha de uma forma mais objetiva essa instituição. O objetivo é garantir a segurança jurídica e a livre circulação de bens, evitando que fiquem vinculados a sucessivas gerações. O fideicomissário pode ter substituto, como eu falei, que terá posição idêntica à do substituído, pois o que se proíbe é a sequência de fiduciários, não a substituição vulgar do fiduciário ou do fideicomissário. Não é muito diferente daquele testamento que a gente vê que a pessoa deixa o bem para os herdeiros legítimos numa forma de organizar a legítima, tá? Evitar brigas na família, individualizar os bens, e ele propõe herdeiros legatários substitutos. Vamos supor que a família não exista mais. Aquele bem não virar herança jacente, você coloca substituto. Pode? Claro que pode. Claro que pode. Não tem problema nenhum. Aí vocês vão me perguntar, tá, Carlos, mas e se os herdeiros legítimos tiverem filhos? Aí você vai seguir a legítima. Vai ter uma redução de disposição testamentária ou redução de legado. A gente vai ter que adequar o testamento à legítima. O que a gente precisa entender é que o testamento ele tem que preservar ao máximo a vontade, a última manifestação de vontade do testador, porque é uma vontade que envolve o direito das sucessões, ele é equiparado a direitos reais. A herança é equiparada a direito imobiliário. Ela é tratada tanto pelo fisco como um bem imobiliário. Então, se a gente partir dessa premissa, você tem que respeitar a vontade do testador, observando a legítima. Entendeu? Observando o excesso das disposições testamentárias. Então, a estrutura, a título de exemplo, seria nula. O testador deixa um bem para A, fiduciário, que ao morrer passa o bem para B, que por fim passa o bem para C. Só aí já passa dos 2 graus. A lei proíbe a sequência de fiduciários. A propriedade deve se consolidar plenamente no fideicomissário, o de 2º grau. Pode seguir, por favor. Qual a utilidade prática do fideicomisso? Que é o que todo mundo está se perguntando até agora. Né? Vamos seguir. As aplicações práticas do fideicomisso são diversas, abrangendo proteção de herdeiro vulnerável até a gestão de ativo empresarial. Lembra que eu falei sobre a certa condição de se atingir uma idade? Então você está protegendo o vulnerável. Vamos supor que você tenha um direito patrimonial de ordem intelectual. Você lançou um disco, mas você quer instituir que os rendimentos, os proveitos, o que for desse disco, sejam enviados ao fideicomissário
beneficiário final. Você vai ter o fiduciário que vai, após a sua morte, trabalhar para que esse título seja conservado. Vamos seguir, por favor. Fideicomisso pode ser utilizado para proteger herdeiros menores de idade ou incapazes, garantido que recebam e administrem os bens herdados somente quando atingirem a maioridade ou condição especificada pelo fideicomitente. Essa questão é bastante relevante em casais divorciados, quando o cônjuge não deseja que os bens por ele deixados aos seus herdeiros e previstos no testamento sejam administrados e usufruídos pelo outro cônjuge, caso os filhos sejam menores. Cuidado com as discussões sobre meação e as discussões sobre a herança em bens particulares que o herdeiro vai receber. Não é isso que a gente está discutindo aqui. Aqui ninguém está invadindo a herança de ninguém. Você está instituindo o fideicomisso sobre a parte disponível que você pode aplicar isso. Então você vai ter que ver no caso concreto. Vamos seguir, por favor. O fideicomisso também pode ser utilizado para a sucessão de direitos de propriedade intelectual, como eu disse, direitos autorais e marcas, garantindo que esses direitos sejam geridos e explorados de maneira adequada após a morte do criador. Eu acho que o fideicomisso, ele é, na verdade, pelo que eu entendi, perfeito para essa aplicação. Entendeu? Vamos seguir, por favor. Exemplo. Um autor com vasta obra literária, desejando garantir que seus direitos autorais sejam geridos de forma eficaz após a sua morte e que os rendimentos gerados por suas obras sejam utilizados em benefício de seus herdeiros. Ele cria um fideicomisso em seu testamento, nomeia um fiduciário especializado em gestão de direitos autoriais para administrar. Veja bem, ninguém está falando em herdeiro legítimo aqui. O fiduciário, ele é um garantidor do fideicomisso. Nada mais justo que o fiduciário seja especializado naquele bem que ele está garantindo. Entendeu? Nomeando um fiduciário especializado em gestão de direitos autorais para administrar os direitos autorais sobre suas obras literárias. Ele é responsável por gerenciar os direitos autorais, renovação de registro, negociação de contrato, licenciamento e cobrança de royalties. Tá? Questões estas que possivelmente não seriam bem geridas por seus herdeiros. Os rendimentos gerados pelos direitos autorais são acumulados no fideicomisso e distribuídos aos herdeiros, em conformidade com as condições estabelecidas pelo autor, como pagamento mensal ou anual para despesas educacionais ou de saúde. Gente, aquela discussão que às vezes a gente vê em testamento de como seria um pagamento de legado mensal, o fideicomisso, às vezes, dependendo da situação que você está instituindo, pode ser uma boa resolução para o seu problema e para o problema do seu cliente. Porque ele existe exatamente para isso. Evita a discussão porque o próprio artigo do fideicomisso no Código Civil estipula isso. Então, você vai esvaziar uma discussão que provavelmente seria levada à jurisprudência com o argumento de que não existe na lei. Entendeu? Vamos prosseguir, por favor. A melhor prática é instituir um fideicomisso e nomear um substituto para o fiduciário. Isso se chama substituição fideicomissária. Essa medida preventiva garante que o fiduciário original, se o fiduciário original falecer antes do testador, que na verdade seria substituição fiduciária, porque tem a substituição fideicomissária também. Peço perdão. Essa medida preventiva garante que o fiduciário original falecer antes do testador, for excluído da sucessão ou renunciar à herança, a estrutura do fideicomisso não se desfaça. O substituto assume a posição, assegurando que a vontade do testador de beneficiar o fideicomissário final seja cumprida.
é um ato de prudência que confere robustez ao testamento. Vocês vão me perguntar, você está falando que não tem nada a ver com legítima, mas ele pode instituir um herdeiro legítimo para ser o fiduciário. Nada impede. Aí eu te pergunto, e se ocorrer uma questão de exclusão de herança ou renúncia, afeta o fideicomisso? Não é melhor você colocar um substituto e prever isso na cláusula? É muito melhor. Vamos seguir, por favor? Se o fideicomisso caducar por não haver um fiduciário, seja original ou substituto, a propriedade não segue diretamente para a ordem da sucessão legítima. O que se busca é preservar a vontade do testador. Que qual é a vontade do testador? Beneficiário e destinatário final, o fideicomissário. O fiduciário, se faltar, por renúncia, pré-morte, etc., a propriedade é transferida diretamente ao fideicomissário. O fideicomisso se extingue. E o fideicomissário torna-se proprietário pleno e imediato do bem. A regra está no 1955. O que a lei entende é que a figura do fiduciário é um meio para um fim. Se o meio falha, vamos acelerar o processo e entregar diretamente ao fideicomissário. Ou seja, a propriedade pula a etapa do fiduciário e se consolida imediatamente nas mãos do fideicomissário. Isso aqui numa situação que não tenha substituto. Tá? Vamos seguir, por favor. O Código Civil. O fideicomissário pode renunciar à herança ou ao legado. E, neste caso, o fideicomisso caduca, deixando de ser resolúvel a propriedade do fiduciário, se não houver a disposição contrária do testador. Então, está tudo na mão do testador, que é o fideicomitente. Obviamente, com um bom advogado do lado dele, para orientar ele nessas questões. Vamos seguir, por favor? Aqui vem a jurisprudência, que diz ali, do TJRJ, inclusive, morte da fiduciária, que enseja a extinção do fideicomisso e a consequente transferência do imóvel locado aos fideicomissários. Então, é um instituto que não dá muita margem, obviamente, que se a cédula testamentária for bem escrita, ele não dá muita margem para discussão. E, em se tratando de testamento, isso é muito bom. Porque eu acho que quando a gente faz um testamento para o nosso cliente, tudo que a gente não quer é que esse testamento seja discutido na justiça. Porque, afinal, é o nosso trabalho que está em jogo. Né? Vamos seguir, por favor. E se não tiver o fideicomissário? A substituição fideicomissária caduca se o fideicomissário morrer antes do fiduciário. Fideicomissário é quem? É o beneficiário final. Caso em que a propriedade destes consolida-se, deixando de ser restrita e irresolúvel, afastada a hipótese de sucessão por disposição de última vontade, oriunda do instituto fideicomisso, e, por consequência, consolidando-se a propriedade nas mãos do fiduciário. Na verdade, o que esse julgado é bem bacana, e da terceira turma do STJ, ela fala no final aqui, o falecimento de um destes, que é o caso do fiduciário, sem deixar testamento, impõe restrita obediência aos critérios da sucessão legal, transmitindo-se herança desde logo aos herdeiros legítimos. Olha que loucura. Então, fez-se o fideicomisso. A substituição caducou porque o fideicomissário morreu antes dos fiduciários. A propriedade, então, se consolidou na mão do fiduciário. Então, o fideicomisso, ele a título de modernidade, como se fosse, não é, mas é como se fosse uma holding. Você entende que não se comunica com os herdeiros? O fideicomisso vai seguir um caminho. A partir do momento que você institui o fideicomisso, ele vai seguir o caminho dele. Então,
a propriedade se consolidou na mão do fiduciário. Olha a importância de você instituir substitutos. Ela não foi para os herdeiros do beneficiário final, que é o que muitas famílias vão achar que deveria acontecer. Isso aqui quem está falando é o STJ. A propriedade se consolidou na mão do fiduciário. Então virou herança do fiduciário e foi para os herdeiros do fiduciário, porque virou propriedade dele. Então, o fideicomisso, ele é um gravame. No RGI, a gente se fala que o fideicomisso ele é um gravame que deve ser respeitado. Ele é uma instituição. Então, a caducidade dele não se comunica com a legítima. Vamos seguir, por favor. A jurisprudência sobre fideicomisso no Brasil, embora não seja abundante, aborda principalmente a validade e interpretação de cláusulas testamentárias que estabelecem essa modalidade de sucessão. A gente já está chegando no final, mas foi o que eu já tinha apresentado. Pode seguir, por favor. Fideicomisso pode ser substituto, porém pode ter substituto que terá posição idêntica à do substituído. O que se proíbe é a sequência de fiduciários, não a substituição vulgar do fiduciário do fideicomissário. A substituição fideicomissária é compatível com a substituição vulgar, e ambas podem ser estipuladas na mesma cláusula testamentária, que é o que se diz na doutrina substituição compendiosa. Então, a cláusula pela qual o testador pode dar substituto ao fideicomissário, para o caso desse vir a falecer antes do fiduciário, resolvendo o caso anterior, ou de se realizar a condição resolutiva, é válida. Tá? Vamos seguir, por favor. Como é que está o fideicomisso no anteprojeto de reforma do Código Civil, até onde eu sei, porque eu não estou lá com eles. Tá? E cada dia se fala uma coisa. Então, vamos lá. O anteprojeto introduz o 426, pelo meio de qual é admitido o fideicomisso por ato entre vivos, desde que não viole normas cogentes e de ordem pública. Quais são as normas cogentes e de ordem pública? Bom, a gente tem mais de 13 mil leis no Brasil. Então, não sei, são muitas. O fideicomisso poderá, então, ser utilizado amplamente em negócios jurídicos, tais como compra e venda, doação, pactos societários, entre outros. No livro de sucessões, contará que o fideicomissário poderá ser pessoa jurídica ou natural, já nascida ou concebida, ou ainda pessoas não concebidas, que é a tal da prole eventual. Determinadas ou determináveis, expandindo consideravelmente o alcance do Instituto. Então, o fideicomisso vai aumentar muito. Você vê que a gente está saindo do Código Civil de 2002, que é uma coisa mais restrita, e está se abrindo. Eu acho que o fideicomisso do novo Código Civil, se ele vier dessa forma, ele vai sair de um instituto que quase ninguém usa e vai ser amplamente utilizado. Acho que a gente vai sair do 8 para 80. Tá? Vamos seguir, por favor. No anteprojeto do novo Código Civil, o fideicomisso poderá ser estruturado com a participação de um fiduciário, que seja gestor profissional dos bens a eles transferidos, de modo extremamente semelhante ao que se ocorre nos trusts, que é frequente a utilização de trusts profissionais. Então, o planejamento patrimonial pode beneficiar sujeitos vulneráveis, crianças, adolescentes, idosos, pessoas com deficiência, além de permitir a sucessão hereditária por etapas. O anteprojeto também deixa claro que poderão fazer parte da instituição do fideicomisso quaisquer bens e direitos, incluindo bens digitais. Então, nesses dois artigos vão estar arrolados os elementos mínimos que devem constar na cláusula testamentária, contribuindo
para que a sua instituição seja inequívoca e assertiva. Do mesmo modo, ratifica as responsabilidades e deveres do fiduciário, prestigiando a vontade do testador. Então, é a gente tentar ao máximo que o fideicomisso não seja inócuo, não seja vazio. Vamos seguir, por favor? Conclusão. Na prática, o fideicomisso serve como ferramenta de planejamento patrimonial e sucessório, permitindo ao instituidor garantir a proteção e continuidade de seu patrimônio, direcionando para beneficiários específicos e protegendo contra a má gestão e dilapidação. Apesar de o direito ser adquirido automaticamente, é necessário um ato formal para que essa nova realidade jurídica seja reconhecida publicamente, principalmente no caso de imóveis. Então, se o cliente vai perguntar, meu Deus, eu tenho que ir no RGI? Sim, tem que ir no RGI. O RGI tem que fazer parte da sua vida quando você fala de herança. Você precisa entender que em algum momento você vai ter que passar por lá. Tá bom? Vamos seguir? Aqui eu fiz um pensamento. Na escuridão da complexidade do sistema legal, o advogado é a luz. Eu acho que a gente não pode perder o nosso protagonismo, principalmente no direito das sucessões e no direito das famílias, que abrange muitas situações no direito das sucessões. Eu acho que o advogado ele tem que ter essa expertise, ele tem que ter esse cuidado, tem que ter esse olhar, tem que estudar, tem que entender de gente e tem que entender de explicar essas situações para as pessoas, para elas poderem ter essa sensação de ter o poder da propriedade, da herança e do legado dela na mão delas. Tá? Eu fiz só para a gente dar uma olhada, um testamento particular, só para a gente brincar um pouquinho aqui no final, instituindo o fideicomisso. Só um minutinho, Carlos, que eu vou aqui compartilhar. Tá bom. Eu sou meio lentinha, mas tá aí. Pronto, acho que agora foi, né? Uhum. Olha só, fiz essa brincadeira aqui porque eu acho que a prática ajuda muito a gente. Não adianta a gente ficar discutindo sobre fideicomisso com a cabeça de todo mundo borbulhando, perguntando, tá, como é que eu vou colocar isso num testamento? Olha lá, Carlos Silva, brasileiro, solteiro, advogado, residente domiciliado na Avenida de Só os Loucos Sabem, né? Encontrando-me em perfeito juízo e pleno gozo de minhas faculdades mentais, livre de qualquer sugestão, coação ou induzimento, exaro e assino meu testamento particular na presença de 3 testemunhas, ao final qualificadas. Cláusula primeira. Declaro que sobre a totalidade de meus bens compõe a parte disponível do patrimônio, estabeleço as seguintes disposições. Instituição do fideicomisso. Nomeio como meu herdeiro fiduciário Leleco Silva, brasileiro, casado, aposentado. Aposentado. Então, ele já tem uma idade maior. Olha a preocupação. A quem deixo por fideicomisso o seguinte bem: imóvel situado, a descrição do imóvel, matrícula do imóvel, na instituição do fideicomisso, você tem que identificar o bem da melhor forma que você puder. Tá? Cláusula segunda. Parágrafo 1º. O herdeiro fiduciário, além das obrigações já previstas em lei, terá o dever fundamental e inafastável de zelar, administrar e conservar o bem deste fideicomisso, com a máxima diligência, como se fosse seu próprio, de modo a garantir que o tempo da restituição ele seja entregue ao fideicomissário, senhora Rosana Deusa, no mesmo estado de conservação em que recebeu, ressalvado o desgaste natural decorrente do seu uso regular e adequado. Para o fiel cumprimento do dever de conservação, o fiduciário obriga-se, durante todo o período que mantiver a propriedade, a arcar com todas as despesas ordinárias, pagar
todos os tributos, não realizar qualquer alteração na estrutura física. Pode descer, por favor. Olha que legal que eu coloquei aqui no final. Não realizar qualquer alteração na estrutura física ou na destinação econômica do bem, sem o consentimento prévio e expresso do fideicomissário. Responder por todos os danos que, por sua culpa, negligência ou dolo, foram causados ao bem. Violação grave comprovada dos deveres aqui estabelecidos poderá, a critério do fideicomissário, ensejar a exigência da garantia caução, no seu último caso, a extinção antecipada do fideicomisso por culpa do fiduciário, com a sua responsabilização civil por perdas e danos. Se o fideicomissário for menor de idade e o bem objeto de fideicomisso estiver sendo dilapidado, como é que a gente vai resolver isso? Primeiro, você tem que chamar o responsável legal dele. Primeira coisa. E aí, vai na forma do testamento, instituir essa caução indenizatória. Então, a propriedade que agora transmite ao fiduciário resolve-se e se extinguirá com o evento que ocorrer primeiro. Falecimento do fiduciário, tá? Ou quando completar 25 anos. Quando a fideicomissária completar 25 anos. O que acontecer primeiro. Tá? Vocês vão me perguntar, tá? Ele falece e ela é menor de idade. Bom, os pais têm usufruto dos bens enquanto os filhos são menores de idade. Então, o responsável legal vai administrar. Aí é o que eu falo. Por isso que é importante a substituição. Uma vez resolvida a propriedade do fiduciário, nos termos do parágrafo anterior, o referido bem será transmitido ao fideicomissário Rosana Deusa, consolidando-se em suas mãos a propriedade plena do bem. Caso o fiduciário não possua ou não queira aceitar, nomeio em sua substituição, a título de substituto vulgar, o senhor Tadeu Souza, com todas as disposições do fiduciário anterior. Tá? Coloquei ali, não posso ou não queira aceitar, mas eu posso colocar em razão da falta dele, também, se eu quiser. Tá? Não impede. Não é transmissão sucessiva, é substituição. O fiduciário substituto receberá o bem nas mesmas condições e mesmas obrigações impostas ao substituído, devendo cumprir o encargo. A lei proíbe uma estrutura sucessória, em cadeia na qual um fiduciário transmite bem para um segundo fiduciário, que por sua bem transmite para o terceiro infinitamente. Ela permite a substituição vulgar. Não é uma sequência, é uma alternativa. Na falta de, na recusa de, na renúncia de, testador deste imóvel para A, fiduciário principal, se somente se A não puder, o imóvel vai para B, fiduciário substituto. Que ao assumir, lembra da substituição vulgar, que são dois, tem a obrigação de, no evento futuro, entregar o bem para o fideicomissário. Tá? Não pode ter mais de duas substituições, porque senão o bem fica extremamente restrito fora da economia, digamos assim. Tá bom? Já estamos chegando no final. Da substituição do fideicomissário, na hipótese do fideicomissário Rosana Deusa vir a falecer antes do fiduciário, ou antes de verificada a condição resolutiva, ou ainda se renunciar à herança, nomeio como seu substituto Alain Delon. Olha lá. Residente domiciliado na Rua dos Artistas, Tijuca, Rio de Janeiro, que o sucederá nos mesmos termos e condições. Declaro que revogo todas e qualquer disposições de última vontade feitas anteriormente, e assim, por esta expressão de minha livre e derradeira vontade, escrevi e assinei o presente testamento, que foi lido por mim, testador, na presença de 3 testemunhas abaixo. O testamento, ele tem umas características bem interessantes que impedem a sua anulabilidade e questionamento. Então, é muito interessante aquela parte final, quando você fala lido por mim, na presença de 3 testemunhas, sem coação, né? Lá em cima, em plenas faculdades mentais, porque
quando começa o inventário, o que começa naquela discussão de ação de anular testamento? Será que o papai estava bem quando fez isso? E aí a gente vem numa questão que eu acho muito esquisita hoje em dia, que é você ter que se consultar com um neurologista, com um geriatra, para dizer que o que você está fazendo é o que você está fazendo. Né? Eu acho isso uma coisa muito perigosa, porque a partir do momento, o que o Estatuto da Pessoa com Deficiência fala? Que a gente tem que evitar a restrição do direito a praticar atos civis pelas pessoas, não é isso? Então, você só impede uma pessoa de praticar ato civil se ela tiver o quê? Uma ação de curatela. A gente nem fala interdição mais, não pode nem falar mais isso. É uma ação de curatela, não é isso? E mesmo assim, a curatela não é mais total. Então, eu acho muito esquisito quando você vem querer anular um testamento argumentando a capacidade civil do testador. Se a gente está falando de manifestação de última vontade, eu acho que é uma discussão muito complicada para esse instituto. Porque nos instrumentos particulares, eu acho que esse é um instrumento mais pleno que uma pessoa viva tem. Porque é a manifestação de última vontade dela. Ela não está aqui mais para dizer o que ela queria. Então, ela está falando por meio da cédula testamentária dela. Bom, essa foi a minha apresentação. Espero ter tornado esse instituto um pouquinho menos chato para vocês. Confesso que era o pato feio do Código Civil de 2002, tá? Mas eu acho que ele vai fazer uma harmonização facial no novo Código Civil. E vai ficar bem bonito, bem bacana, bem interessante. E eu acho que ele vai entrar na moda. Obrigado, gente. Se tiverem alguma dúvida, a gente pode conversar, pode dialogar. Excelente apresentação, Carlos. Muito obrigada. Foi Obrigado. ótima a apresentação, trouxe para a gente aí, né? Agora a gente já tem um projeto de lei, né? Que antes a gente chamava de anteprojeto, que agora é um projeto de lei número 4 de 2025. Acho que você já trouxe para a gente aqui qual será o futuro, né, do fideicomisso, o que foi de grande valia para todos nós aqui. Acredito que ele é um excelente instrumento de planejamento sucessório, que poucos advogados sabem utilizar. Então, foi ótimo no final também você trazer esse exemplo para a gente desse testamento particular, que colocou de forma concreta, né, para a gente poder observar como funciona. Achei excelente, Carlos, muito bom mesmo a apresentação, parabéns. Obrigado, gente. Eu acho que eu entendo que a gente está na moda da inteligência artificial. Eu também estou me adequando. Não adianta fingir que o ChatGPT não existe. Ele existe, né? O bot está na sala. O cliente usa, tudo bem, mas eu acho que a gente tem que lembrar, de novo, eu gosto de pensar que a palavra final é do cliente, a palavra final é do testador, acompanhado do seu assessor jurídico, que é o advogado. Porque ele não vai mais estar aqui para defender o testamento dele. E quem vai ser chamado no inventário vai ser a gente. Vai ter uma audiência e vão te chamar para você defender o testamento particular. Certeza. Então, espero ter feito uma boa apresentação. Virão outras. E muito obrigado pela participação aqui no grupo de estudos. Boa noite. Muito obrigada, Carlos. Vou dar aqui a palavra para a Ludmila Cruz, que está com a mão levantada. E depois, se alguém quiser falar também, pode se manifestar. Querido Carlos, quero parabenizá-lo, porque veio com um Obrigado, tema mega espinhoso, pelo menos para mim. Nunca trabalhei com isso. E aí até exorto aqui uma dúvida. Essa questão do fideicomisso, no caso de um testamento público,
Ele Uhum. seria depois do RAC, depois da sentença homologatória e trânsito em julgado do RAC, que eu levaria para o registro de imóveis? Você tem, porque na verdade, quando você tem o testamento público, você não tem a audiência de testamento, né? Então, porque a audiência de testamento particular, na verdade, quando você abre o testamento particular e joga ele dentro do processo, na verdade, ele só vai produzir efeitos depois da audiência de inquirição de testemunha. Que é a testemunha que vai dizer, ó, não, ele estava bem da cabeça, eu estava lá, e é isso mesmo aí que ele queria. O testamento público, ele já produz efeitos. Ele não tem uma audiência para você. Isso é Mas assim, importante, por exemplo. para a gente registrar esse fideicomisso na matrícula do imóvel, por exemplo, eu entendo que seria como um legado, né? Morreu, já poderia eu me. Na verdade, você extingue o fideicomisso depois. Você institui ele, né? E no RGI, quando você institui ele, é um gravame que você faz. Mas aí esse gravame vai acontecer quando? Da sentença do RAC? Eu acredito que é da sentença do RAC, porque quando você tem a sentença, não seria uma sentença homologatória, seria o trânsito, né? Porque quando você tem o trânsito julgado do RAC, você transpõe ele para o inventário. Então Reveste de legalidade o ato você encerra todas as discussões. Aí vem a questão interessante. E se o fideicomisso instituir legado de um legado que precisa ser pago mensalmente? Ele vai esperar o RAC? Acredito que não. Porque você precisa resolver isso mensalmente. Então, outra coisa acredito que a que gente poderia pensar, né? Se seria uma liminar dentro do RAC. você vai ter que trazer uma liminar. Você vai estar falando assim, olha só, juiz, tudo bem. Só que não foi isso que o testador quis fazer. Então a gente vai esperar 2, 3 anos para você homologar esse RAC? E como é que fica esse bem imóvel que precisa ter essa resolução pré-definida pelo fideicomisso? Essa resolução mensal. Está escrito na cédula testamentária. Aí você vai resolver como? Por meio de juros, só que você já vai estar, de repente, com uma dívida no imóvel. Aí você vai fazer. Você pode instituir o fiduciário a tirar do próprio bolso? Meio injusto isso, pesado esse encargo, né? Você pode Poderia instituir, ter de a repente. vintena para esse para o fideicomissário? Não, para o fiduciário. Teria uma possibilidade de vintena? Acredito que sim, né? Eu não vejo problema nenhum nisso. Porque se a gente fala ali que o fiduciário ele pode e deve ser um especialista na questão, especialista é pago. Especialista não é o filho dele que vai se meter a administrar uma coisa que ele não tem nenhuma expertise. Então, vamos supor um direito autoral. Você vai lá num escritório de advocacia ou especializado em gerenciar direito autoral. Esse escritório vai ter um provento mensal, que o certo seria ser definido no fideicomisso. Entendeu? Agora, nós temos o problema de como isso vai ser encarado pela justiça. Porque senão Maravilha. você inviabiliza totalmente a questão. Aí vem uma outra questão muito bacana que a gente está tendo agora, está se iniciando essa discussão, que é o hack no cartório. Porque esse não é o único problema do testamento na justiça. Você tem testamento de legado de alimento e fica o hack lá parado. E aí? Mas o alimento, qual é a característica do alimento? Ele não é urgente? Aí a pessoa vai comer quando o juiz decidir transitar em julgado hack? Ah, mas aí paga em juros né, do que devolver. Mas e aí? O Instituto fez efeito? Não. Já morreu de fome. Já morreu Eu, de fome. eu vou passar para os colegas ali. Mas obrigada, Carlos, parabéns. Tirou onda. Parabéns, viu? Obrigado, amiga.
O Michel O também Michel levantou primeiro. a mão para falar, depois eu falo. Carlos, parabéns pela sua apresentação, meu amigo. Excelente, muito clara. O seu exemplo final ali da minuta do testamento foi essencial ali para conseguir visualizar, porque eu também nunca tive contato na prática com fideicomisso, né? E apesar de ter muito contato com o testamento ali por muito tempo, também nunca vi instituir num testamento fideicomisso. Então me foge totalmente a prática, né, desse instituto. E igual a Ludmila, também me surgiu essa dúvida. A questão da concretização do fideicomisso. Porque o testamento por si só ele não é um ato translativo. O testamento ele é uma disposição de última vontade e a transmissão ela vai ocorrer no inventário. Na minha visão, não prática, né, eu imagino o testamento sendo cumprido, registrado cumprido, e se materializando no inventário. O fideicomisso se materializando no inventário, e o inventário sendo o título translativo da propriedade resolúvel a ser registrada no RGI. Eu não vislumbro, não sei se alguém conhece, né, algum caso assim, mas eu não consegui enxergar o testamento como o próprio título a ser registrado, justamente porque é um ato causa mortes. Então, ele precisa de um meio para ser transmitido, e o meio não é o testamento em si, e sim o ato sucessório a formalidade pelo inventário. Isso, na minha visão, como eu disse, nada prática, né? Aqui confabulando aqui possibilidades. Se feito através do testamento, só pelo registro e cumprimento, isso facilitaria demais, né? Seria um encurtamento aí do caminho essencial ali para os envolvidos. Mas eu não consegui ver realmente essa possibilidade, não consegui enxergar essa possibilidade, porque aí você estaria transmitindo a herança por meio do testamento, né? E existe a transmissão da propriedade, né? Mesmo que uma propriedade resolúvel, existe pagamento de imposto, né? E aí me corrija se eu estiver errado, tá? Mas Sim. Da sucessão, imagino que tenha o pagamento do imposto, aí até, de repente, levantado parcialmente, né, por conta da propriedade resolúvel, não sei, aí seria uma outra teoria. E aí, realmente, esse ponto que a Ludmila levantou me causou uma dúvida tremenda mesmo, porque... Olha, a única vez que eu já vi um fideicomisso no RGI, eu também fiquei assustado. E olha que loucura. Eu tive que ter o auxílio de um amigo, que ele acabou virando um amigo meu, de um despachante, amigo meu, muito mais velho. Aí você vê como é que a experiência faz a diferença. Que viu muito isso na vida dele. E o fideicomisso foi resolvido concomitantemente, tanto o registro como a sua extinção, no trânsito no julgado do RAC. Que coisa. Para você ver como é que é bem curioso isso. Eu também achei muito louco isso. Mas eu estava lá, eu vi, ninguém me contou, não. Entendeu? Mas eu concordo com você. Eu acho que esse também pode ser um dos motivos pelo qual o fideicomisso não está muito na moda. Mas, de novo, eu acho que ele pode virar a harmonização facial do novo Código Civil pela questão do RAC no cartório. Porque aí ele vai ganhar força. Vai ser uma instituição que vai ganhar força. Realmente, do jeito que está na justiça, fica complicado. Porque se você instituir uma questão mensal no fideicomisso, e aí você depende de uma sentença, de um despacho, de uma decisão interlocutória para resolver isso, como é que fica? Né? Perde um pouco a eficácia. Porque, como você falou, não é um título por si só transmite a herança, que é uma transmissão imobiliária. Não é? Você precisa de uma sentença, do trânsito em julgado, que é aquilo que a gente carrega para o inventário. Primeira coisa que eles perguntam quando você vai movimentar o inventário depois do RAC
Cadê a certidão de trânsito? Cadê as peças principais? Isso vai acontecer com o fideicomisso também. Agora, o que eu já vi, na única vez que eu vi isso na minha vida, é que foi tudo feito após o hack. Você vai me perguntar, tá certo? E aí? A prática faz o certo? Às vezes não. Às vezes o cartório erra também, né? E cartório erra também. Exatamente. Mas aí seria interessante até se você tiver essa ONU Reais, né? E a gente ter acesso a ela, de repente, até para dar uma olhada, até para a gente Vou procurar ela. Como um precedente, né? Não sei, discussão futura, como não tem nada, né, tão claro assim. Eu acho que para a gente é ótimo a gente ter essas comprovações até para passar para o cliente, né? E falar, olha, a gente pode tentar, né? Existe a possibilidade, tem um registro que aconteceu dessa forma, acho improvável, né? Mas tem um registro dessa forma, né? A gente pode tentar, enfim. Porque o RGI, ele encara o fideicomisso, olha que loucura, instituído por testamento. O registrador falou para mim e para o meu amigo despachante, que o registrador ele encara isso como um gravame, como se fosse uma cláusula de comunicabilidade. Olha que loucura. Sabe aquelas cláusulas que você vai fazer uma compra e venda e aparece lá no imóvel? Uhum. Eles encaram dessa forma. Entendi. Entendeu? Aí você fica... É uma coisa muito louca, mas assim, isso não foi um ato inter vivos. Alguém tem que morrer para isso acontecer. Assim, só fazendo um parêntese, se nós que somos estudiosos estamos aqui debatendo isso, quiçá um juiz que nunca viu isso e depois que passou para a magistratura nunca mais pegou um livro, e pela falta do uso, é como se assim, nunca vi nem comi, eu só ouço falar. E até o tema que trazido por ti, Carlos, assim, realmente eu já vi em outros cursos, lógico, a gente tem pós, mas não é nada que tenha ficado tão bem, por exemplo, quanto o seu testamento particular. Que assim, você trouxe até com as palavrinhas, rua Leleco, não sei das quantas, rua não sei o quê, isso vai ficar. E quando vier a palavra, né, fideicomissário, a gente já vai saber quem é quem, né, ali naquela linha, que até isso é difícil. Então, assim, para mim foi muito esclarecedor, e vou me debruçar sobre o tema para a gente poder decidir se é do hack, se é do trânsito, senão eu vou achar uma brecha para a gente discutir da próxima. Vamos fazer uma comissão, vamos lá tomar cafezinho com o registrador para ele me dizer de novo como é que ele entende isso. Aí, com todo respeito, é capaz dele me dizer que entende outra coisa. Depois você fala qual foi o registrador, tá? Lá no grupo, para a gente saber. Eu vou procurar essa. Eu não sei se eu tenho a versão dela após eu levantar o gravame. Eu acho que eu só tenho a anterior, mas eu vou dar uma procurada nisso. Gisele? Gisele ou Tatiana? Oi, sou eu agora. Não, que eu achei muito interessante trazer a figura também do fideicomisso de renda vitalícia, né, ou de alimentos. Para as pessoas vulneráveis, né? Eu achei muito interessante. Ali no 1926, pelo menos fala que a renda vitalícia ela tem que ser paga desde a morte do testador, né? E a gente tem uma recente decisão do STJ reafirmando, na verdade, o que já estava escrito na lei, né? Então, é um julgado interessante aí, bem recente, sobre legado, né? Não fala sobre fideicomisso, mas fala sobre legado, mas eu acho que se fosse um fideicomisso de renda vitalícia, ia ser um fideicomisso de legado, vamos dizer assim. Achei super interessante esse ponto. Porque se fosse fideicomisso de legado, eu até lembrei desse julgado. Eu acredito que o juiz encararia o fideicomisso pela ótica do legado de alimentos. Exato. Ele não vai ficar esperando transitar para você no inventário botar comida na boca do vulnerável. Exatamente. Ele vai encarar isso sob a ótica do legado. Aí vocês vão me perguntar, e no direito autoral? E se não tiver vulnerável? E aí? Como é que a gente resolve isso? Eu acho que poderia resolver pela ótica do contrato social, dessa empresa que foi criada para... Porque vamos parar para pensar. Você tem um testamento, tá? Você institui no testamento... Vamos abrir a cabeça aqui.
Você instituiu o testamento, papai morreu, tá? Papai tinha uma fazenda que tem boi, tem vaca, tem galinha, tem que pagar os funcionários da fazenda. E aí, você não paga enquanto o hack está acontecendo? Entendeu? Aí eu fico pensando, provavelmente o fiduciário vai pagar, aí vem o problema do encargo ser pesado e a importância de você, de repente, instituir uma espécie de vintena para o fiduciário, porque ele vai ter que gerir isso. E você dizer no testamento da onde vai sair o rendimento para se gerir esse fideicomisso. Aí fica tudo bonitinho. Ó, esse rendimento vai sair da empresa que eu tenho tal. Já está instituído lá no fideicomisso. E aí você evita muita discussão, porque o fiduciário está só seguindo o testamento. O fiduciário está só seguindo o testamento. Não está inventando a roda. E aí a Entendeu? importância do advogado fechar bem, né, o instrumento ali de testamento, até para poder não dar brecha do fiduciário, na verdade, não aceitar o munus público, né? Que é um munus, né? Porque Se não for senão, bem descrito, ele fica muito pesado. exato. Então, aí as chances de alguém não aceitar, né, é enorme. Então, que seja um instrumento bem redondinho, assim, né? Mas é isso, é bem técnico, né? A pessoa tem que saber mexer com esse instrumento para poder realmente, como você colocou ali na sua frase final, né? O advogado realmente ser a luz frente dessa complexidade, né? Mas a técnica, o conhecimento específico, ele acalma a gente, porque ele tem uma certa previsibilidade. Até pela segurança. O conhecimento específico, você não tem como alterar ele todo dia. Apesar que aqui no Brasil, né, eu fico falando essas coisas, daqui a pouco vem o STJ amanhã e diz que eu estou errado, né? Vai dizer que não, é fideicomisso não é o que você está falando, não, mudando de ideia, né? Porque parece que a terceira turma não almoça com a quarta turma, né? E ninguém conversa entre si ali, não consigo entender muito bem como é que funciona. Mas eu acredito que o conhecimento específico, ele, no início, eu sei que é um pouco cansativo, eu sei que as matérias podem ser um pouco complexas, mas no fim elas ajudam a gente, porque elas trazem previsibilidade. E quanto mais matéria específica, quanto mais a regra do jogo estiver estipulada, mas vai ficar um código civil gigantesco. A gente tem hoje em dia inteligência artificial, gente. Hoje em dia você consegue ler o Código Civil com a ajuda de uma inteligência artificial. Você pode dialogar com ele, e eu acho válido isso, sim. Eu acho que não precisa tudo estar na lei. Tudo está na lei. Eu acho que a gente engessa a sociedade. Entendeu? Mas eu acho que o Código Civil pode sim servir como um jogo da vida, em que você tem as regras iniciais para aquilo que você quer fazer. Olha, as regras iniciais são essas aqui. Esses são os parâmetros. O que vocês vão decidir daí para frente, aí é o jogo da vida. Né? Aí eu também não vou fechar as instituições inteiras, senão você impede livre circulação de bens, impede circulação econômica, você restringe demais o bem na família. Porque eu também acredito que a vontade do testador não é sufocar a família dele com aquele bem. É o que acontece muito com, às vezes, impenhorabilidade, incomunicabilidade e retratabilidade. Que aí a pessoa tem que ir na justiça, pedir para levantar aquilo. Olha que loucura. Quer dizer, aí a gente fala de direito privado, não é isso? Que a gente não quer que o Estado fique se